italiano pouco entende a nossa mensagem, pouco entende o evangelho. Por quê? Porque tem 2% de evangélicos protestantes na Itália. E desses, muitos são liberais, alguns não são praticantes, então é muito baixa, esse número é muito baixo, né? A gente tem que entender isso, e nós, como brasileiros, a igreja brasileira, convém a igreja brasileira se envolver mais, então, com missões na Itália, missões na Europa em si, para reverter essa situação. O islamismo vem aumentando e o catolicismo vem caindo, como você disse, bastante. E a gente tem que realmente fazer alguma coisa, a gente tem que mostrar a verdade de alguma forma, né? Tantos italianos nunca ouviram a verdade bíblica do evangelho. Eu me lembro em Belluno, norte da Itália, evangelizando jovens lá, adolescentes, numa praça. Falei por que eu estava na Itália, do que Deus fez na minha vida. E quando eu comecei a falar de como ter essa relação com Deus, que seria através da pessoa de Jesus Cristo, eu fiz a pergunta: então vocês sabem quem é essa pessoa que é o caminho para chegar até Deus, para ter essa relação com Deus? Eu estava com 4, 5 adolescentes jovens lá e ninguém sabia a resposta. Para a gente ver como que esse conhecimento de protestantismo, do evangelho, é muito escasso, infelizmente, atualmente, na Itália, na Europa em si, principalmente com os jovens, os estudantes, os adolescentes de hoje. Imagina daqui 20, 30 anos como é que vai estar essa realidade. Então, a gente da igreja brasileira, a gente tem que fazer realmente alguma coisa. Eu gostaria que você desse uma mensagem, um apelo sobre essa questão, falasse aí para a igreja brasileira como que a igreja pode se envolver mais com isso também. Precisamos de mais missionários, né? Precisamos de mais missionários. Missionários para servir na Europa. Sim, exato. Acho que uma palavra que eu creio que a gente poderia enfatizar mais é uma coisa que eu cresci quando eu era adolescente, né? É uma mentalidade que se criou. Eu lembro que era muito dito na igreja assim: nós temos que cuidar dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, porque eles são a igreja do amanhã. Essa foi uma mensagem que eu vi muitas vezes. E de fato, na minha mente era assim. Mas hoje eu penso totalmente contrário e eu acho que é uma mensagem equivocada. Porque o adolescente, o jovem, não é a igreja do amanhã. Ela é a igreja de hoje. Porque eu acho que essa mentalidade é assim: a criança, o adolescente, o jovem é a igreja da manhã. Então hoje a gente não está muito preocupado com ele. Então hoje a igreja é uma coisa para adulto. É uma coisa para adulto, é uma coisa que o adulto faz, é uma coisa que o adulto vai, sabe, participar e se envolver. O jovem, a criança, o adolescente, a gente, assim, tem algumas coisas, tem uma IBF, tem alguma programação, tem um acampamento, que a gente vai aos poucos preparando-os para a igreja da manhã. Mas a grande verdade é que quando chegar amanhã, a gente não tem mais jovens. Porque o jovem, quando chegou na fase que se realmente ele vai ter o confronto com a realidade, ele não foi preparado. Porque sempre ficou nessa expectativa de que ele vai ser a igreja um dia, mas ele ainda não é igreja. Eu acho que essa é uma perspectiva, uma mentalidade que sempre tem que mudar. A gente tem que olhar para as crianças, para o jovem, para o adolescente e falar: não, eles são igreja já hoje. Então a nossa igreja tem que estar preparada para eles e a nossa igreja tem que pensar neles também. A gente tem que pensar numa igreja como um todo, né? Usar a palavra que é moda, né? Num sentido, né? Holístico da coisa, né? Preparar a igreja ser para criança e ser para o ancião, desde a criança até o ancião. Então a igreja é para todos. E aí isso também, outra coisa que eu penso que precisa a nossa mentalidade da igreja brasileira: entender e preparar o jovem para a realidade da universidade. A gente não prepara o jovem para refletir. A gente prepara o jovem para ele ter medo de Deus e para ele ter medo. A gente tem uma doutrinação, uma teologia do medo,
olha, se você fizer isso, Deus não vai te abençoar. Olha, se não fizer isso, olha, porque aquilo, porque isso não. É aquela só. A gente não ensina o jovem a refletir. Aí ele vai para a universidade, e que é um lugar de reflexão, dele aprender, e aí ele vai para lá e ele vai ser doutrinado, e infelizmente, por aqueles que não são cristãos e que não têm uma cosmovisão cristã. Só que entre o pai, a mãe, o diácono, o líder da juventude, o líder dos adolescentes, aquele que está no acampamento, o líder do quarto, o pastor, lá é alguém que tem um PhD e não sei aonde. E a palavra dele conta muito mais do que aqueles outros. Então, aquele lá que diz vai ser assimilado de uma tal forma, e ali é o lugar que ele está sendo ensinado a refletir. E ele sai de lá falando, mas isso aqui não é a fé. E muitos jovens que vão para a universidade abandonam a fé ou vivem uma fé superficial. Outra coisa que eu acho que precisa mudar é ensinar os nossos jovens e adolescentes, e prepará-los desde criança também, no sentido de que fazer missões, viver uma vida missional, não é só ser pastor ou missionário. Nós podemos viver uma vida missional onde quer que nós estamos. Porque um discípulo de Cristo autêntico, ele vai ser um excelente advogado, ele vai ser um excelente médico, um professor, um gari, um lavador de prato, um garçom, independente do lugar. E ele vai fazer a diferença ali. Se ele entender que a vida missional é onde quer que ele esteja. E o que a gente precisa é de gente que sejam referenciais nesse mundo onde a gente está. E aí começar a fazer missões ali. Então, por exemplo, por que os nossos jovens vão para a universidade e são doutrinados por tanta gente que não tem uma cosmovisão cristã, bíblica? Porque a gente também não tem gente que tem uma cosmovisão cristã lá dentro. Então, assim, eu vou me preparar, eu vou ser um acadêmico, vou ser um professor universitário e entender que lá eu vou ser um missionário, vou ser missional lá dentro. Então, a gente precisa também mudar essa mentalidade que é grande. Outra, mudar um pouquinho a realidade de que missões é somente a gente participar de campanhas missionárias, seja ela missões estaduais, nacionais, mundiais, ou de tempo em tempos na igreja. Eu acho que a gente precisa entender que missões vai muito além disso, e não é só enviar dinheiro. A gente enviou dinheiro, fez uma campanha, não que isso não seja necessário, é ótimo, mas se a gente cria uma visão missionária mais ampla, o enviar dinheiro é o menos importante. Necessário, mas menos importante. Porque se criou uma visão missionária onde o dinheiro faz parte, o enviar. Porque se cria aquela, eu dei o dinheiro, já mandei a minha oferta, estamos livres. A gente faz missões. O quê? A gente envia dinheiro para o missionário todo mês. Isso não é fazer missões. Então essa mentalidade tem que se mudar. Como? Fazendo viagens missionárias, quem sabe, de curto prazo, quem sabe incentivar jovens a pegar um mês de férias, uma viagem transcultural, visitar um missionário, passar lá dentro, uma ajuda, trazer um missionário, ter momentos missionários, não meses de missões, mas o ano inteiro, quem sabe a gente conseguir desenvolver essa visão missionária, quem sabe a cada culto, orar por isso e tudo mais. Mostrando que missões não é só Janela 1040, leste europeu, que também é muito pouco, mas enfim, ou sudeste asiático e África, norte da África. Missões, eu gosto muito de Humberto Aragão, que tem uma frase que ele diz assim, missões começa onde você está e termina onde Deus quiser. Então, assim, missões onde você está. Leste europeu precisa de missões, norte da África, África como um todo, Janela 1040, sudeste asiático, mas o mundo como um todo. Brasil, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Nordeste, Centro-Oeste, enfim, o Brasil precisa, o continente sul-americano precisa, a América precisa, a Europa precisa, menos de 2% de país enviador de missionários, hoje é o país que está precisando de vir missionários para cá. Enfim, falar que missões é uma coisa global, é uma coisa global, e deixar que Deus guie. Começa onde eu estou e termina onde Deus quiser. Então, acho que essa mentalidade precisa mudar e sair desse estereótipo de que
missões na Europa é para quem quer vida boa. E digo, eu morava em Bragança e eu tive muito mais conforto, entre aspas, em Bragança do que eu tive aqui na Europa, na Itália. Então, assim, tem o seu aspecto positivo, mas tem outros lados negativos. E tem que se equilibrar. Brasil não é o melhor país, mas também não é o pior. Europa não é o melhor lugar, mas também não é o pior. Então, cada lugar tem os seus aspectos diferentes. Uma pessoa ter que viajar 80 quilômetros para frequentar uma igreja, para aqueles que têm acesso à igreja e às vezes reclamam da sua igreja que não tem tudo, é uma coisa diferente. É uma coisa que você tem que adaptar. Saber que, para minha família, quando eu vim para cá, saber que no início a igreja para minha família, para minha filha, seria eu, a minha esposa e ela, seríamos em três no início da plantação de uma igreja, é uma mentalidade diferente. Saber que eu não vou ter tantas atividades como a gente tem na realidade do Brasil, é uma coisa diferente e que a gente tem que se adaptar. Então, todas essas coisinhas, eu acho que a gente precisa crescer ainda como movimento missionário, né? No Brasil, expandir mais. E, principalmente, fazer com que a igreja se envolva com missões. E quando eu digo se envolver com missões, não é com campanha missionária. Se envolver com campanha missionária não é necessariamente se envolver com missões. É como um todo. Porque uma igreja que se envolve com missões, ela automaticamente será uma igreja missionária, né? Então é um movimento que ainda precisa, nesse aspecto, eu acho que ainda precisa crescer. E olhar para a Europa como em si, falar de onde eu estou, olhar com os olhos de compaixão, onde existem milhões de pessoas sem Cristo. E assim, vou falar que precisa mais aqui do que em outro lugar? Não. Apenas vou dizer, se converte mais gente da Coreia do Norte do que na Europa. A Coreia do Norte hoje é o país mais fechado do mundo. Mas se converte mais pessoas lá do que aqui. Se converte mais pessoas na China do que aqui. Se converte mais pessoas na África do que aqui. Se converte mais pessoas na janela das 40 do que na Europa. Se converte mais pessoas o norte-africano do que na Europa. Então, assim, a Europa não é que precisa ser olhada com mais carinho. Precisa ser olhada com mais carinho. Por isso, o meu desafio é assim, líderes, pastores, façam uma viagem. Venham. Não para um passeio turístico, necessariamente, mas não para passeio de conhecer a igreja, aquele passeio, né, da igreja, dos pais da igreja, enfim, ou talvez de Jerusalém. Mas venha para conhecer a realidade, venha para conhecer uma realidade missionária, venha para conhecer a realidade de uma plantação de uma igreja aqui na Itália, na Europa, onde quer que seja. Porque eu acho que essa experiência, ao voltar, vai fazer com que um pastor tenha uma ideia diferente. Ou, quem sabe, enviar o líder de missões da igreja, coisas do tipo, enviar, pegar um mês de férias, se planejar, enviar. Mas o euro é difícil, eu sei, mas a gente não tem a costume de se planejar. Então, pastores, planejem. Vamos daqui a 2 anos, em 2020, vamos fazer uma viagem missionária. É possível. Se esperar o dólar, o euro ficar barato, vai chegar 2020, 2030, a gente nunca vai fazer isso. Mas se a gente planejar, é possível. E eu creio que Deus está no negócio. E se Deus está no negócio, Deus vai prover os recursos. Então, assim, pensar longe, mas pensar com um planejamento. E eu acho que é possível. Aí a gente vai ver muito mais jovens engajados. Eu digo jovens por quê? Porque é muito mais fácil um jovem se envolver com missões transculturais do que um adulto. Porque é muito mais fácil um jovem aprender uma língua local do que um adulto, depois dos seus 40, 50 anos, que já tem uma certa dificuldade em aprender uma outra língua, em ter uma adaptação, coisa que um jovem tem muito mais facilidade. Apenas por isso. Mas se você que é adulto, já está nessa fase, conhece a língua, quer vir para cá, demorou, como diz os jovens, né? Pode vir. Aqui está aberto e precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. E a minha última palavra é assim, eu vim para cá, para a Itália, para Roma, e o meu trabalho aqui, eu não vim para fazer algo. Eu não vim com a presunção e a expectativa de que eu estou vindo trazer algo de novo. Não. Deus, isso me emociona quando eu falo, Deus está trabalhando aqui. Deus está trabalhando. Deus está movendo. Deus está fazendo coisas maravilhosas aqui.
Quando eu vim para cá, eu vim nessa expectativa. E venha você também nessa expectativa. Eu vim para participar daquilo que Deus está fazendo na Europa. Deus está fazendo. Não sou eu, não é Luiz Carlos, não é o Glauber que teve essa experiência e vai voltar, se Deus quiser, logo em breve, é que vamos fazer uma obra aqui, aqueles outros que participam do ministério aqui na Europa. Nós não estamos fazendo nada. Nós estamos participando de uma obra que é muito maior do que nós mesmos, que é a obra de Deus. Então venha, se prepare para participar da obra de Deus. Não venha com a presunção de, eu vou trazer algo novo. Não existe inventar a roda já está inventada. Mas venha com humildade e falar assim, puxa, eu vou participar. Deus, o que é que o Senhor está fazendo? Eu quero participar. Isso vai ser especial. Porque nessa humildade, Deus pode te usar de uma maneira espetacular. Espetacular. Maravilhosa. Tocar a eternidade, que vai ser maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí por compartilhar isso. Essa mensagem nos dá para esclarecer ainda mais a realidade do campo missionário na Europa. Eu acredito que existem muitos dos poucos missionários brasileiros que tem na Europa gostariam de receber pastores, líderes espirituais, gente que venha fazer uma visita, ou não só pessoalmente, mas periodicamente por telefone, por WhatsApp, para acompanhar. Eles gostariam, sim, porque eu conheço, abrindo um pouco o jogo aqui, eu conheço conheço vários missionários pela Europa, e passando por necessidades difíceis. A principal dessa necessidade é a financeira, infelizmente, pelo fato do euro, entre outros fatores, e estão passando por dificuldades agora, nesse momento. E se tivesse um acompanhamento de irmãos, de líderes espirituais, de pastores, periodicamente, a cada 15 dias, a cada mês, talvez não chegaria num problema que alguns missionários estão passando atualmente. Então, a gente precisa realmente orar mais e acompanhar mais os missionários em todo o mundo, né? Em todo o mundo, também os missionários que estão na Europa. Ótimo, ótima palavra, ótima palavra.